Vamos novamente abrir em Ruth, capítulo 3. Vamos seguir a partir do verso 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como lhe passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu. E me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar. Senhor, entregamos nas Tuas mãos mais esse tempo de comunhão na Tua palavra, suplicando a assistência, a provisão do Senhor sobre nós, iluminando Tua palavra, iluminando os olhos do nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor realmente quer nos ensinar neste livro. Toma a Tua palavra lida e usa o Senhor mesmo em nossos corações, para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos dar então, irmãos, pela graça do Senhor, o último passo nesse tempo de meditação no livro de Ruth. Os irmãos observaram que o versículo 18, parte final, Noemi diz que esse homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Se todo esse capítulo fala de descanso, em que sentido esse não descansará ocorre nesse capítulo? Queridos irmãos, há uma tensão, chamemos assim, na vida cristã, que é extremamente importante que nós mantenhamos o equilíbrio entre essas duas coisas. Mantenhamos essa tensão. Vamos chamar de uma tensão entre o já e o ainda não. Se não vivermos bem essa tensão, facilmente nós entraremos em desequilíbrio espiritual. O que é essa tensão entre o já e ainda não? O já significa aquilo que nós já temos em Cristo, aquilo que já foi consumado, aquilo então que já está feito, que é propriedade e herança nossa. O ainda não significa que quando esse mesmo Senhor exaltado cumpre o propósito redentor de Deus na cruz, diz: está tudo feito, está consumado, é ressuscitado, ascenso, entronizado e derrama o Espírito Santo, então o Espírito Santo vem para realizar na experiência do crente aquilo que já foi consumado na cruz do Calvário. Então esse é o ainda não. No que concerne ao já, o nosso Senhor Jesus já nos comprou de todo. Nós fomos comprados no espírito, na alma e no corpo. Por isso alguns versículos bíblicos usam tanto a palavra corpo quanto a palavra alma para se referir ao homem total, e não a esferas específicas do nosso ser. Exemplo: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Então nós perguntaríamos: esse versículo está dizendo que este corpo físico
tem que ser apresentado no santuário de Deus como sacrifício vivo? Parece óbvio que não. A palavra corpo aí está sendo usada para o homem integral. Como que dizendo, se esse corpo é apresentado, tudo que ele contém é apresentado. Tudo que nós somos. Compreendeu? Outro exemplo. 1 Pedro 1. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então alguns entendem que esse versículo especificamente se refere a esse tópico, salvação da alma. Mas parece que não. Esse versículo se refere a um homem integral. Porque Pedro está falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus e uma viva esperança que nós temos pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e uma herança imarcessível, sem mácula, reservada nos céus, para nós outros que somos guardados pelo poder de Deus. Não é esse o contexto? Então ele diz que o valor da nossa fé está sendo apurado pelas provações. Então, no capítulo 4, ele reforça dizendo, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. E nesse contexto do capítulo 1 que eu estou citando, ele diz que essa fé é mais preciosa que o ouro apurado por fogo. E escute o que ele diz. Redundará, essas tribulações, essa prova da fé, esse apurado ouro, redundará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isso é a sua segunda vinda. A quem não havendo visto, amais, em quem não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Não está muito claro? A alma aí está se referindo ao homem integral. E está dizendo que essa salvação das nossas almas ocorrerá plenamente na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Então, irmãos, às vezes a palavra corpo, às vezes a palavra alma é usada não se referindo particularmente ao corpo e nem particularmente à alma, mas como um nome para o homem integral. Então, a tensão entre o já e ainda não. Concluindo essa explicação. O já é tudo aquilo que já foi consumado por Cristo na cruz, e tudo foi consumado no que concerne a nossa redenção. O ainda não é que o Espírito Santo nós podemos, com toda reverência, chamá-lo de o executivo da Trindade. Compreende? O executivo da Trindade. Então ele vem executar na vida dos crentes tudo aquilo que o Filho já comprou, conquistou na cruz do Calvário pela redenção. Ele vem aplicar essas riquezas de Cristo a nós. Nosso Senhor falou isso sobre ele. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. E para completar, nosso Senhor diz, tudo que o meu Pai tem é meu. Por isso eu disse que ele há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Você viu a Trindade aí? Toda a riqueza abundante do bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as riquezas do próprio Cristo, as riquezas de seu Pai. Tudo que meu Pai tem é meu, palavras do Senhor. E o Espírito Santo recebe tudo que é meu e vô-lo anuncia. Por isso ele é o Espírito da realidade. Trará para a nossa realidade tudo que nós já possuímos em Cristo. Então nós estamos na tensão já e ainda não. Quanto a Cristo, tudo consumado. Quanto a nós, em processo de consumação. Então, esse rico versículo, na verdade 2, o 16 e o 18, assumem valor no nosso entendimento. Então vamos lê-lo de novo. Disse ainda, Ruth está contando o que aconteceu na eira para Noemi, a sua sogra. Então ele me disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele mas deu. Ruth narra para Noemi. E me disse, não voltes para a tua sogra sem nada. Lá no verso 15 isso acontece, né? Dá-me o manto que tens sobre ti, diz Boaz para Ruth, e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada. 6 na Bíblia é o número da incompletude. Então, explica a palavra do verso 18. Então lhe disse Noemi, espera. Irmãos, aqui nós vamos precisar, com a ajuda do Senhor, citarmos alguns e lermos outros textos maravilhosos, que vão nos ajudar a viver bem, se o Senhor abrir o nosso entendimento para isso, por sua graça, a tensão entre o já e o ainda não. Se não compreendermos qualquer um dos dois, nós estamos com muito problema. Se não compreendemos o já, que será de nós?
aquele que diz eu sou alfa e ômega, aquele que diz tudo está feito, aquele que diz tudo está consumado. O que será de nós se não compreendemos essa obra e o significado dela? Não há descanso, não há paz, não há nada. Agora, se nós não compreendemos o ainda não, nós corremos um grande risco. O primeiro deles, não precisamos ter nenhum ora vem Senhor Jesus nos nossos corações, certo? Porque achamos que tudo então está feito, já somos filhos, o Espírito habita em nós, estamos aqui sofrendo sim, mas afinal de contas tudo vai dar certo, porque tudo já foi consumado. Mas o Espírito Santo está aqui trabalhando e gerando em nós uma angústia à medida que ele trabalha. Então vamos ao primeiro texto para explicar isso. Romanos capítulo 8. Precioso texto, que vamos ver desde o verso 17. Romanos 8. Vamos ler basicamente, discursivamente, então preste, por favor, bem atenção. Romanos 8, a partir do verso 17. Ora, se somos filhos, então esse é o já, esse é o fato. O já aponta para o fato. Se somos filhos, somos também herdeiros. Dois fatos. Somos filhos e somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Então agora já abordou ainda não, porque ele está falando de algo futuro, que ainda acontecerá. Seremos glorificados. Então, verso 18. Porque para mim, tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Ou ainda não. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Esse aquele é o homem no Éden quando caiu. Foi colocado ali como embaixador de Deus, deu lugar àquela sugestão maligna, caiu e sujeitou toda a criação ao caos. Na esperança, verso 21, na esperança, o que Ruth disse para Noemi, ou Noemi para Ruth, espera, minha filha, este homem não descansará. O primeiro, queridos irmãos, que busca encontrar pleno repouso, também com muita segurança, dizemos essa palavra em relação ao nosso Senhor, que está sentado à destra do trono de Deus. Ainda assim, as tão preciosas bodas registradas no Apocalipse não são verdade ainda, não aconteceram. O Cordeiro Santo de Deus no trono aguarda, ele espera algo. No tempo, há 2000 anos. Então, a própria criação, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Primeiro gemido nesse texto. Criação gemendo. Cada dia que se aproxima mais a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus, mais nós veremos os gemidos da criação. Gemidos que Apocalipse chega a descrever, nas fases final, como gemidos terríveis, alarmantes. Quando nosso Senhor também se referiu a isso em Lucas 21, quando homens desmaiarão de terror, por causa do bramido do mar e do tamanho de suas ondas, por exemplo. Nosso Senhor predisse isso. Então, convulsão seria a palavra. Dores de parto seria talvez uma palavra ainda melhor. Quanto mais o parto se aproxima, mais convulsão, mais dores, mais aperto, mais agonia, até que nasce o menino. Sabe, amados irmãos? De novo falando com muita reverência. Escute isso. Um parto cósmico está acontecendo. Num parto normal, a cabeça aparece primeiro. A cabeça já está sentada à destra da majestade nos céus. E o corpo está em processo de parto. Um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Então,
esse Filho de Deus, esse Cristo corporativo, está sendo gerado pelo processo de convulsão. Ainda uma vez por todas farei abalar os céus e a terra. Não somente a terra, mas também os céus, para que as coisas que não são abaladas permaneçam, e encherei de glória esta casa. Compreende esses versos juntos? Então nós estamos nesse processo de parto cósmico. Quanto à cabeça, tudo certo. O parto é normal, ele está garantido. A cabeça está no trono. O corpo está ligado à cabeça, mas o corpo está no processo de revelação. Então, enquanto isso acontece, a criação mesmo geme e suporta angústias até agora. Primeiro gemido, verso 21. Olha o 22. O verso 22, o primeiro gemido, o gemido da criação. Veja o 23. Não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Segundo gemido, o gemido do nosso espírito, que aguarda a plena redenção, que é a glorificação dos nossos corpos. Então João, por exemplo, vai explicar essa mesma ideia com essas palavras. 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o já. Esse é o que nós já somos. Porque ele continua assim: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Já. Mas ainda não. Aí está a atenção, viu? Já e ainda não. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. E ele conclui, verso 3 agora, 1 João 3,3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Espera, minha filha, esse homem não descansará. No que concerne ao Cristo ressuscitado e entronizado, isso é absolutamente verdade. Ele não está, nesse sentido, em seu descanso pleno. Há um já ligado ao nosso Senhor e glórias a Ele por isso. Ele está sentado no trono e aguarda até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ou seja, ele está numa posição no trono, e desse trono ninguém o moverá. Mas ele aguarda que todos os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E o último que será posto é a morte. 1 Coríntios 15. Então, por isso, o verso 23 de Romanos 8 vai dizer que nós gememos em nosso íntimo, para que esse último inimigo seja vencido. Então, gememos aguardando a redenção do nosso corpo, que é chamado aí de adoção de filhos. E isso significa plena redenção. Então, o Senhor nos comprou espírito, alma e corpo, mas Ele nos tem em um processo de glorificação até que Ele venha. E na sua vinda, esse processo de glorificação se consumará com a redenção do nosso corpo. Vamos terminar de ler Romanos e vamos para mais 2 textos em Apocalipse, além dos que já citamos. Verso 24. Observe sempre a palavra espera, ou esperança, a palavra que Noemi diz para Ruth. Espera, minha filha. Na esperança fomos salvos. Salvação é chamada por muitos estudiosos bíblicos de a grande palavra inclusiva do Evangelho. Porque ela inclui o aspecto da regeneração do nosso espírito, da transformação da nossa alma e da glorificação do nosso corpo, os 3 níveis. Então, no aspecto que está sendo destacado aqui no contexto, está muito claro, está falando desse último aspecto, a transformação, a transfiguração, glorificação do nosso corpo. Então, nesse sentido, na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois aquilo que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
Que precioso então aquele verso de Pedro, que já citamos. Não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Verso 26, terceiro gemido, também o Espírito, semelhantemente nos assiste, dá suporte em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É um lindo texto nessa ótica, os três gemidos. De novo, pense sobre eles. Estamos aí vendo a criação em convulsão. Cada dia mais as dores de parto aumentarão com relação à criação. Intempéries, terremotos, pestes, fomes, vulcões, convulsão. Não menos, mais. Desde que se começou a medir para falar de terremotos, esses movimentos, há décadas atrás, é impressionante o aumento dos abalos sísmicos, pequenos ou grandes. A criação em convulsão, porque ela geme. Ela está sujeita à vaidade como que não suporta mais, até que ela própria seja redimida do cativeiro da corrupção, o que a Bíblia chama de novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Porque ela está gemendo? Os profetas são muito claros. A terra geme por causa da injustiça dos homens. Então a criação geme e suporta angústias até agora. E nós gememos no nosso espírito, porque nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E o Espírito Santo, bendito seja Ele, Ele geme, porque Ele intercede segundo a vontade de Deus pelos santos. Qual é a intercessão do Espírito Santo? É uma só. Está à frente aí no versículo 28. Vamos ler na sequência e chegamos lá. Aquele que sonda os corações, esse é Deus, o Pai. Ele sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque é segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus. Esse é Noemi. A vontade de Deus. Então é segundo a vontade de Deus que o Espírito de Deus intercede pelos santos. E sabemos então que todas as coisas são arranjadas. Elas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem! Será que na frente da palavra bem, nós podíamos colocar um hífen e colocar a palavra estar? O que você acha? Muitos fazem isso, irmão. Mas não. Muitas vezes, o trabalhar de Deus em nós passa por muito mal-estar. Não me chameis Noemi, doçura, mas chamai-me Mara, porque grande aflição me tem dado o Todo-Poderoso. Sabe como essa aflição se consumou? Boaz. Quem toma o filho de Boaz e Ruth nos seus braços? Noemi. Obed, o pai de Jessé, pai de Davi. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, para fazer uma boa exegese desse versículo, ligue o bem ao propósito. E aí já está tudo certo. O bem de Deus para nós não é um bem-estar, como nós o avaliamos. O bem de Deus para nós é o seu propósito. E qual é o seu propósito? Aos que de antemão conheceu. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aqui está qual é o bem de Deus e qual é o propósito de Deus, para serem conformes ou conformados à imagem do seu Filho. Por isso, irmãos, me permitam repetir e enfatizar uma vez mais isso. Nós, pelo que somos, encontramos descansos espúrios. Que Deus, o nosso Senhor Jesus, o verdadeiro Boaz, que conhece todos os outros campos, como falamos,
Ele sabe que essas coisas não nos dão descanso real, e muito menos descanso definitivo. Então o que ele faz? Ele se assenta e espera? Não. Ele intervém. Fome, provações, dificuldades, para que o ninho da águia seja mexido e as penas retiradas. E as águiazinhas sintam muito desconforto naquele ninho e tenham que ir para a borda do ninho e pular do penhasco, pelo seu instinto de voar. Então, o Senhor desperta essa ninhada para que nós entendamos que o único e verdadeiro descanso nós encontramos somente nele mesmo. Não em coisas, não em pessoas, não em circunstâncias, não em sucessos, não em portas que se abrem ou portas que se fecham, ou seja lá o que for. Então o Senhor busca a verdadeira realização de nossos corações. E também, como já falamos, por que não precisamos buscar felicidade? Porque já há alguém que a busca por nós. E o nome dessa pessoa é Noemi. A vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos plenamente felizes. O problema não está com a felicidade. O problema está que nós a procuramos no lugar errado. Verso 29, concluindo. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está vendo os verbos no passado? Então esse já foi cumprido em Cristo. Tudo isso já está seguro e seguro. Hebreus 6 diz que isso é uma âncora de nossa alma, segura e firme, e que penetra além do véu onde Jesus entrou, como precursor por nós, né? Então esse é um primeiro texto. Vamos lembrar de outro, só citá-lo. Filipenses 3, 20 e 21. Escute o que diz com a mesma ênfase nessa esperança, nessa tensão entre já e ainda não. Filipenses 3, 20 e 21. Diz assim: nossa cidadania, nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Quem é Ele? É o Senhor Jesus Cristo. E aí então esse verso seguinte, tão precioso: o qual Ele transformará. O que então esse verso chama de corpo de humilhação. Nosso corpo de humilhação. Esse corpinho que apreciamos tanto, né? Que a Bíblia chama de corpo de humilhação. Porque Romanos 7 vai dizer que a lei do pecado opera nos meus membros. Por mais que cuidemos bem dele, devemos fazer, para que ele também possa ser um instrumento de serviço ao Senhor. Mas não vai mudar o fato. Nesse instrumento opera a lei do pecado e da morte. Romanos 7. Opera nos meus membros, diz Paulo. E por que eu não sou escravo dela? Por causa da lei do Espírito e da vida, de Romanos capítulo 8, que suplanta a lei do pecado e da morte. Mas não muda o fato que a lei do pecado e da morte opera nos nossos membros. Então, quando ficaremos livres disso, dessa batalha incessante, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Que maravilha, irmãos! Se realmente nós temos isso no nosso coração, nós oramos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E o texto completa, Filipenses 3:21, dizendo assim: segundo o poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Não é lindo? E agora vamos lembrar de mais um texto, vamos ler. Não só citar esse texto. Abra sua Bíblia, por favor, agora. Apocalipse. Apocalipse 21. Versos 1 a 6. Vamos ler esse texto na ótica da palavra de Noemi para Ruth. Espera, minha filha, este homem não descansará, até que esse caso se resolva. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Esse é o capítulo 4 de Ruth. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Essa é a última palavra do livro de Ruth. Davi, é claro, na tipologia.
Em Davi nós temos o reino de Deus e a casa de Deus. Então, e é claro que, sobretudo, através de Davi, Cristo, o Filho de Deus, o homem com H maiúsculo, segundo o coração de Deus. Nesse homem nós temos o reino de Deus e temos a casa de Deus. E aqui está a consumação definitiva disso. Eis a casa, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Agora, olha esse verso 4 à luz da história de Ruth. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono, esse é Boaz no monte de grãos, descansado, satisfeito. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Essa, irmãos, é a história de Ruth, nos capítulos 3 e 4. Agora, nós precisamos concluir avançando nos minutos finais que temos para o capítulo 4 de Ruth. E aí vamos concluir então com a ajuda do Senhor. Desde o capítulo 2, a ideia do resgatador já foi apresentada, o Gael, como falamos. E a palavra resgate, então, comprar, redimir, aparece aí muitas vezes, porque o foco desse capítulo é essa redenção que conduz ao descanso, à plena satisfação. Agora, no capítulo 4, nós abrimos o quarto cenário do livro de Ruth, como já falamos. Terra de Moabe, campo de Boaz, eira e porta de Belém. Na porta de Belém vai ser definida a questão do resgate de Ruth. Então é dito assim no verso 1: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, e ele lhe disse: que interessante esse termo na Bíblia, não é? O fulano, você não acha? Quem é o tal fulano? Esse era o primeiro na linhagem aí que deveria resgatar Ruth, por ordem. Boaz disse: há alguém mais chegado do que eu. Irmãos, é tão precisa a interpretação do Novo Testamento sobre isso que nós ficamos até mesmo chocados. Primeiro, vamos lembrar de Deuteronômio, que nós lemos, capítulo 25, se você quiser conferir de novo lá, de passagem, Levítico 25, o verso 49, quando está falando sobre a lei do resgate, é dito que se essa pessoa que empobreceu, que foi vendida, se ela tiver meios ou recursos para se resgatar, que ela então se resgate, certo? Isso é Levítico 25, 49. Então, essa frase primeira já é importante para nós. Será que há meios desse indivíduo resgatar-se a si mesmo? Se há, que ele se resgate. Primeira coisa. Segunda coisa. Na linguagem espiritual do Novo Testamento, há duas possibilidades possíveis de resgate. E são exatamente essas. A primeira já foi citada aí em Levítico. Eu me resgatar. O livro de Romanos é muito consistente em nos ensinar isso. Então vamos ver se há realmente essa possibilidade teórica, é claro. Vamos ver como é que a palavra de Deus descreve isso. Abra, por favor, em Romanos 3. Romanos 2. Veja o que diz a partir do verso 13. Olhe com atenção. Romanos 2, 13. Porque os simples ouvidores da lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E nós vemos esse versículo e, de início, assim, à primeira vista, se não conhecemos bem Romanos, não conhecemos bem o contexto total, nós ficamos com uma enorme pulga atrás da orelha. Praticar a lei para ser justificado. Então é uma possibilidade real. A Bíblia diz que é. Então vamos tentar praticar a lei para sermos justificados. E esse é um dos grandes assuntos de Romanos. Então Paulo vai dizer assim, Romanos 7 agora. Vamos lá.
Eu ia citar, mas é bom que os irmãos leiam. Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento ou pela lei, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, que é o mesmo que a lei, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, foi o que nós vemos em Romanos 3. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas a questão é, podemos cumprir a lei? O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento ou da lei, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, ele está dizendo, a lei é que me trouxe morte? Não. Ele vai dizer, a morte já estava em mim. E é por causa dessa morte, consequência do pecado, é que eu não posso praticar a lei. Então, o bom ou a lei se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado. Então o problema é a lei? Não, o problema é o pecado. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, santa, justa e boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Vendido à escravidão do pecado. Está vendo aí o princípio do resgate aí, da lei do resgatador? Eu fui vendido à escravidão do pecado. O que eu posso fazer? Tenho recursos para me resgatar? Então que eu me resgate a mim mesmo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não quero ou não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E Paulo continua com seu conflito aí, e no verso 24 ele diz, desventurado homem que sou. Agora ele não diz, o que me livrará? Porque a lei é um o quê? Mas ele pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque definitivamente o conflito de Romanos 7 não é o conflito de alguém não regenerado. O conflito de Romanos 7 é o conflito do homem regenerado. Não é Paulo antes da conversão, é Paulo após a conversão. Então ele pergunta quem, e ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o nosso parente resgatador. Então, irmãos, alguns intérpretes, não são muitos, que bom que não são muitos, porque erraram, eles interpretam fulano como sendo a lei. A lei seria o primeiro a ter acesso às nossas vidas, o primeiro parente, para que nos resgatasse. Mas o problema é que nunca o Novo Testamento apresenta a lei como resgatadora. Pelo contrário, o Novo Testamento apresenta a lei como reveladora da nossa malignidade, fazendo absolutamente nada por nós. Então vamos usar uma figura. A lei de Deus, santa, justa, boa e espiritual, é um espelho que desceu do céu. Nós éramos horríveis, mas nós não tínhamos espelho. Então nós achávamos que éramos maravilhosos. Então o Senhor fez descer um espelho do céu. É a lei. Então a lei vai dizer assim, não terás outros deuses diante de mim. Então nós percebemos que nós éramos idólatras. A lei vai dizer, não cobiçarás. Então nós percebemos que
nós cobiçamos tudo. Aliás, foi esse o mandamento específico que Paulo citou em Romanos 7. Como que dizendo que é esse, que de uma maneira particular mostrou-se agudo no coração dele. Como se ele dissesse, eu não consigo viver sem cobiçar. Meu coração é cobiçoso, por natureza, é claro. Por isso ele diz, vendido à escravidão do pecado. Palavras muito sérias. Então a lei pôs esse espelho diante de nós. E nós nos vimos horríveis. Mas a lei não pode nos justificar. Porque a função da lei é trazer à luz o pecado. Romanos 3:20 e 5:20. Os dois têm a mesma ênfase. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E Romanos 5:20 diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas, onde abundou o pecado, é isso que a lei faz, abundar o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é Boaz. Então, o fulano de Ruth 4:1 não é a lei. Quem é? Segundo o Novo Testamento. O velho homem. Esse é o fulano. Ou seja, o que nós somos por natureza. Nós somos o fulano. Segundo Levítico 25:49. Nós podemos nos resgatar. Há recurso no homem natural, que a Bíblia chama de velho homem, porque o homem natural não é um homem inocente. Adão era um homem natural inocente, mas em Adão todos morrem, ele pecou e nele todos pecamos. Então nós não somos homens inocentes. Esse homem que nós chamamos de homem, a Bíblia chama de velho homem. E Paulo usa esse termo no coletivo, também é muito interessante. Romanos 6:6. Sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso. Não é interessante ele dizer nosso? Ele podia dizer meu velho homem, mas ele diz nosso. Porque olha qual é a visão de Paulo, irmãos. Há só 2 homens à vista de Deus. E não tem nenhum homem mais. Então aqui, se você acha que é homem, você está enganado. Há só 2 homens à vista de Deus. Um homem é Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, sem pecado. E o outro homem é o Verbo que se fez carne e assumiu natureza humana plena e habitou entre nós. Esses são os 2 homens. Nós estamos relacionados com um ou com os 2. Então, por natureza, todos nós somos filhos de Adão. Então, quando Adão pecou, uma entidade foi criada. Uma entidade espiritual. Creio que esse seria o nome mais adequado para tentarmos entender. E essa entidade espiritual se chama velho homem. Todos os que nascem de Adão, nascem nessa entidade. E essa entidade chama velho homem. Nós já nascemos velhos. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos inimigos de Deus. Porque nós nascemos de Adão. Não há como nascer de outro lugar. Nascemos de nossos pais naturais, pecaminosos. Então o que o Senhor preparou? Ele introduziu um novo princípio. O Filho, o Logos, o Verbo. Ele assume natureza humana total. Mas agora esse homem tem que viver e provar que realmente ele é santo de Deus. Que ele é capaz de ser uma oferta pelo pecado. Porque se ele for um pecador, ele não pode ser oferta pelo pecado. Ele próprio terá que receber a condenação do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então esse homem vai viver a vida humana. E esse homem vai ser provado, não pouco. Tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o fulano de Ruth 4 é o velho homem. Será que esse fulano pode nos resgatar? Será que há recursos nesse velho homem para que ele seja por si mesmo, para que ele resolva por si mesmo o problema da sua escravidão? Se ele tiver meios, Levítico 25:49, se ele tiver meios com que fazer a sua redenção, que ele o faça. Sabe o que um salmo diz? A oferta pela transgressão de uma alma, da alma do irmão, é caríssima. Quanto ao irmão, ninguém o pode resgatar. Porque a oferta de redenção pela sua alma é caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Esse é um salmo. Então, quando esse fulano se apresenta, Boaz o chama. E aí de início ele diz, eu irei resgatá-la.
Que interessante, isso fala tanto da nossa história. Quanto fizemos para tentar nos reformar? Quem sabe mesmo já sendo filhos de Deus e filhas de Deus. Quem sabe por uma visão nublada de toda essa gloriosa obra, quanto nós ainda estamos fazendo para nos reformar. Então, se há recursos, faça você mesmo. Mas então ele assume esse compromisso, mas Boaz faz um desafio a ele. Ele diz, lembre-se, você não irá apenas resgatar a herança, que era do irmão falecido, o marido de Ruth, mas você terá que resgatar o nome e a casa dele em Israel. Aí esse homem vai dizer, então isso realmente eu não posso fazer. Ele tinha esquecido esse princípio da lei, mas Boaz o lembrou. Então ele diz, não posso, eu já tenho esposa, e eu irei prejudicar a minha. Então ele tira o calçado, e isso se chamava, entre o povo de Israel, quando isso acontecia, de a casa do descalçado. Porque ele não pôde cumprir com aquilo que ele deveria cumprir, teoricamente. Então ele diz, não, eu não poderei fazer para não prejudicar a minha. Então Boaz assume a sua atitude aí, no versículo, vamos ver o versículo 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui. Eles foram para a porta, porque ali eram resolvidos todos os assuntos administrativos e judiciais das cidades antigas, né? Ali estavam os juízes. Compra na presença dos que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu o saiba. Pois outro não há, senão tu que a resgate. Você ouviu Romanos 3 aí? Os que praticam a lei hão de ser justificados. Não porque a lei possa justificar, mas porque havia condições, então, nesse homem, de cumprir a lei. Então ele seria justificado. Ele não seria resgatado pela lei, ele seria resgatado por cumprir a lei, pelos seus próprios recursos em cumpri-la, né? Verso 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Deixe-me dizer algo sobre esse nome aí. Nós já lemos lá a legislação, isso já ficou claro para nós, o que é suscitar o nome, a casa do falecido, para que aquele nome não se perdesse em Israel. Há um lindo verso em Apocalipse 3, que diz assim, que o vencedor receberá do Senhor uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, que ninguém o conhece, senão aquele que o recebe. Que interessante versículo. Fala da nossa identificação com aquele que nos resgatou. Uma história particular, oculta, secreta entre nós e ele. Uma pedrinha branca com um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então, resgatar o nome do falecido sobre a herança dele. Verso 6. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era o costume em Israel outrora. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas, de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança. Então aqui está, irmãos, o resgate do nosso Senhor apontando para o fato que lemos em Romanos 8,17, que nós não somos apenas filhos, mas sendo filhos, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nosso nome, e isso é nome individual mesmo, nunca se apagará, porque nós somos redimidos pelo verdadeiro Boaz. Apocalipse 22, por isso, vai dizer, seus servos, e esses somos nós, o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele.
Nunca, por toda a eternidade, a nossa individualidade será perdida. Nós seremos para sempre curados do individualismo, mas nunca perderemos a individualidade. O nome preservado para todo o sempre. Jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Que lindo essa referência a Boaz. Suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Então, o processo acontece aí nos versos seguintes. Vamos ao verso 13 para concluirmos. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Que coisa deliciosa ler esse versículo. Porque essa aí é aquela do capítulo 1. É a desgraçada, pobre, viúva, estrangeira, amaldiçoada. Tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Ela não teve filhos naquele primeiro relacionamento. O seu marido, Malom, estava fora da vontade de Deus, fora da casa do pão. Relacionamento infrutífero. Mas quando ela se uniu a Boaz, o Senhor lhe concedeu que concebesse. O caminho da frutificação é a vida de união com Cristo. E teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida. Que linda expressão, irmãos. E consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. Tua nora que te ama. Rute e a vontade de Deus. E ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas, Deus se compromete, por causa de sua vontade santa, de cuidar de tudo aquilo que é proveniente da vida de união com Cristo. Nada que provém de uma verdadeira vida de união com Cristo passará despercebido aos olhos de Deus. Noemi entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Que interessante. A vontade de Deus é que está frutificando. O filho é de Rute, mas é imputado como de Noemi, porque Noemi e Rute foram resgatadas. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Deixa eu falar um pouco sobre esses nomes que estão aqui. Salmão, que aparece no verso 20, é aí a genealogia descrita aqui, as gerações de Pérez, você está vendo aí no verso 18. Esrom, Rão, Minadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé e Davi, pela ordem. Esse nome Salmão, que é o marido de Raabe. Nunca nos esqueçamos. Mateus 1,5, quando ele escreve a genealogia do Senhor, diz: Salmão de Raabe gerou a Boaz. Mantenhamos sempre isso no nosso coração. Quem é esse maravilhoso Boaz? É o filho de Raabe, com Salmão. Aquela que experimentou graça sobre graça, quando Jericó foi ser destruída, julgada por Deus. Então, Salmão significa pacífico. Boaz, já falamos, significa nele há força. Obed, que é o filho de Boaz e Rute, lindo significado. Obed significa adorador. E também significa servindo, porque na Bíblia, servir e adorar são palavras congruentes. Não há como servir sem adorar e nem adorar sem servir. Então, Obed significa adorador, ou aquele que serve, servindo. O fruto da união de Rute com Boaz foi adoração e serviço. Maravilhoso. Como podemos ter um serviço genuíno diante do Senhor?
Como nós podemos ser os verdadeiros adoradores que o Pai procura, que adoram em espírito e adoram em verdade, se vivemos uma vida de união com Cristo? Porque Obed, adoração, é resultado de Ruth e Boaz. Jessé, o filho de Obed, e é o pai de Davi, também um lindo significado. Jessé significa riqueza. E também significa substância, ou conteúdo. Jessé. E finalmente Davi, significa amado. Este é o meu filho amado. E nele eu tenho todo o meu prazer. Então a última palavra do livro de Ruth é Davi. Porque em Davi nós temos o reino de Deus e a casa de Deus. Mas mais do que isso, é por causa de Boaz e Ruth e toda essa descendência que nós temos Cristo. E em Cristo nós temos o verdadeiro rei, e temos o verdadeiro reino, e temos a verdadeira casa de Deus. Por isso podemos ouvir a palavra do Apocalipse: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Sem Ruth, sem a história de Ruth e Boaz, nós não teríamos o Messias. Então, graças ao Senhor por tantos lindos princípios que podemos aprender nesse livro de Ruth. Mas nós vamos concluir lendo um texto em Isaías, para nós terminarmos, dentro do foco da relação de Ruth com Boaz. E aqui concluímos. Isaías 54. Isaías 54, a partir do verso 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações. Veja, irmãos, de Ruth e Boaz nós temos Cristo. E fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Já explicamos que Boaz, na eira, poderia humilhar Ruth. O que aquela mulher estaria fazendo ali? Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Gael, Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu resgatador. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, entregamos nas tuas mãos as tuas próprias palavras e te pedimos que o Senhor nos ajude para que elas não fujam de nossos corações. Queremos retê-las no coração, na mente, no espírito. Ajuda-nos a meditar nelas, Senhor, para que sejamos aqueles que se deslumbram diante da superabundante graça. Também nos ensina os princípios para vivermos nos teus campos. Queremos ser ricos como o Senhor é rico, abundantes como o Senhor é abundante. Glorifica, Senhor, assim teu nome na tua noiva. Atavia-nos. E, Senhor, ainda mais te pedimos que o Senhor desperte em nós um clamor profundo para que o Senhor venha
e mostre o teu rosto a nós que estamos aos teus pés. Descobre o teu rosto, Senhor, pois lhe descobrimos os pés. Ora vem, Senhor Jesus, consuma teu glorioso plano de amor em nossas vidas. Toma-nos para ti, resgata-nos plenamente, consuma o que o Senhor já consumou. Sabemos que o teu coração sofre angústias, Senhor, e desejamos que essas bodas se consumem e que o Senhor encontre sua plena realização conosco. Aguardamos esse dia, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Oramos em teu precioso nome. Amém.